Muito bem, nesse exercício a gente vai fazer, esse é um exercício de nível bem fácil, que a gente vai fazer. Os exercícios fáceis também são extremamente importantes para que a gente vá se familiarizando com aquilo que a gente está trabalhando e a gente possa ir, como eu sempre digo, subindo os degraus em nível de dificuldade. Então, aqui eu tenho um gráfico que representa a curva característica de um resistor ômico. Lembrando que o resistor é considerado ômico quando a resistência elétrica dele é constante. E eu posso provar que a resistência elétrica é constante quando nós temos um diagrama da tensão em função da corrente, porque sempre que a gente tem esse tipo de diagrama, o gráfico de resistor ômico é sempre uma reta. Isso indica que a corrente vai aumentar na mesma proporção que a tensão. Lembrando que o resistor ser ômico, a resistência elétrica constante, implica justamente nisso. A tensão aumentar proporcionalmente com a tensão elétrica. No item A dessa questão, nós temos uma situação muito simples, que é para determinar a resistência elétrica deste resistor. Lembrando que a resistência elétrica é determinada pela razão entre U e I, na célebre fórmula do Rui, onde o U, que aqui aparece, representa a DDP nos terminais, a tensão nos terminais deste resistor, e este I representa a própria corrente elétrica. Lembrando que a DDP, diferença de potencial, que é a sigla, né, DDP, também pode ser chamado de tensão elétrica ou simplesmente voltagem. São três nomes diferentes usados para a mesmíssima grandeza física. Ora, para calcularmos o valor da resistência elétrica, nós temos uma única informação, a tensão e da corrente, que é a tensão correspondente nesse ponto aqui do gráfico. A tensão para este ponto é de 36 volts, enquanto que a corrente elétrica para esse ponto é de 8 amperes. Se você dividir o 36 pelo 8, isso aqui vai dar 4,5. 4,5 ohms, que nós representamos pela letra grega ômega, que representa justamente a unidade oficial usada para se medir resistência. Uma outra observação: se eu tivesse um outro ponto do gráfico onde eu conhecesse o valor da tensão e da corrente, por exemplo, nesse ponto aqui, eu conhecesse o valor da corrente e conhecesse o valor da tensão, eu poderia utilizar este ponto do gráfico para calcular o valor da resistência elétrica? Poderia sim, porque como o gráfico, como se trata de um resistor ômico, a resistência elétrica é constante. Então, se eu calcular a resistência elétrica para esse ponto aqui do gráfico, para esse ponto, para esse ponto, para qualquer ponto do gráfico, o valor da resistência vai ser sempre o mesmo, pois, repito, se trata de uma resistência elétrica constante. Agora, na letra B, é para calcular a diferença de potencial nos terminais do resistor quando ele for percorrido por uma corrente de 1,6 amperes. O objetivo não é calcular a resistência já foi calculada. O objetivo agora é calcular o valor da DDP quando uma corrente de 1,6 amperes percorrer esse resistor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou recorrer à fórmula do Rui novamente, só que aqui eu vou utilizá-la para calcular algo diferente do item A. Bom, se eu vou calcular o valor da DDP, eu preciso do valor da corrente, que foi fornecida naturalmente, vale 1,6. E qual é o valor da resistência elétrica que eu vou ter que utilizar? A resistência que você calculou no item A. Simplesmente porque, como se trata de uma resistência constante, se eu tenho uma corrente de 1,6, 1,2, 2, 3, a resistência elétrica vai ser sempre a mesma. Portanto, daqui nós tiramos que a tensão vai ser dada pelo produto de 4,5 por 1,6. 4,5 vezes 1,6, isso aí, deixa eu ver, vai dar
7, se eu não me engano, dá 7,2 volts. Este é o valor da tensão quando essa corrente de 1,6 for aplicada. Deixa eu ver. 0,6, 24, 2,7, 2,7 com 7,2, é isso aí. Esse é o valor da tensão que é aplicado nos terminais deste resistor. Como eu mencionei, exercícios fáceis também são importantes para que a gente possa ir se familiarizando com essas coisas todas que a gente está discutindo.